Olá! Nesse momento eu queria conversar com você e pensar com você sobre qual o significado de sofrimento na nossa vida e da dor. Nós não podemos pensar que o sofrimento seja algo usado por Deus simplesmente para nos punir. Essa é uma visão que vem do mundo grego, principalmente pensando ali no mito de Prometeu acorrentado, onde o sofrimento é simplesmente uma punição. Na visão cristã, na visão bíblica, o sofrimento não é simplesmente uma punição, mas é um instrumento de Deus para fazer com que o seu povo, as pessoas, vejam que ele existe. É um instrumento para que Deus transforme a vida dos seus filhos. É um instrumento para que seus filhos cresçam na graça, cresçam na comunhão e entendam melhor quem Ele é, o seu poder e o seu entendimento. Eu queria ler com vocês aqui o texto bíblico de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18. O apóstolo Paulo, que era um homem que estava provavelmente encarcerado nesse momento e que já tinha sido preso por causa do evangelho várias vezes, tinha sido açoitado, tinha passado por privações, por fome, por tantas coisas, fala agora o seguinte para a igreja que vivia na cidade de Corinto. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo diz aqui que mesmo que o seu corpo passasse por doenças, fosse açoitado, que ele passasse por dor e sofrimento, ele entendia que essa leve e momentânea tribulação faria com que ele deixasse de pensar nas coisas desse mundo e pensasse nas coisas lá do céu. Eu quero pensar com você hoje num objetivo dessa pandemia que nós estamos vivendo. Outro dia escrevi, foi publicado na página da nossa igreja e na minha página pessoal, que um dos objetivos de Deus com essa pandemia é mostrar que nós somos fracos, que nós somos frágeis e que nós precisamos dele na nossa vida. Precisamos não só no sentido dele ser uma fonte de nos suprir as necessidades, mas que nós precisamos estar perto dele. Vivemos perto dele, que é a fonte de todo bem, que é a fonte de toda graça, que é a fonte de todo amor, que é a nossa alegria. E o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Ele fala que o sofrimento faz com que eu pare de olhar para mim mesmo. Faça com que eu pare de olhar para as coisas desse mundo, para os meus sonhos e expectativas nesse mundo. E faz com que eu olhe e pense e veja sobre o que Deus tem reservado para os seus filhos lá na glória. A palavra de Deus diz que quem crê nele tem a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Ele mesmo diz que quem crer nele não perecerá. Aliás, o apóstolo João escreve no seu evangelho várias vezes isso. É uma promessa que Jesus Cristo deixou para nós. O mesmo João escreve em Apocalipse dizendo que lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas, porque tudo que havia nesse mundo, todo o pecado que havia nesse mundo passou e tudo se fez novo. O sofrimento que nós estamos passando e o medo de morrer que estamos tendo agora, ou que muitas pessoas têm,
faz com que eu e você paremos de olhar simplesmente para as coisas desse mundo e comecemos a olhar as promessas que Deus tem para aqueles que creem nele, para aqueles que creem que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor. Um grande abraço, pense nisso e reflita nisso.